Você já percebeu que às vezes o nome de alguém simplesmente some da sua cabeça? Que você entra em um cômodo e esquece o que foi buscar? Que uma palavra fica na ponta da língua, mas não vem? No começo isso parece pequeno. Um esquecimento aqui, outro ali. Quase engraçado. Mas por dentro, nasce algo que quase ninguém admite. Um medo silencioso. Um aperto no peito que não tem nome. Isso é normal ou algo em mim está falhando? Talvez você já tenha começado a rir para disfarçar. Talvez diga que é distração. Talvez diga que é estresse. Mas quando fica sozinho, quando o barulho do dia desaparece, a pergunta volta. Será que estou ficando para trás? Porque esquecer não dói só na mente. Dói na identidade. Dói na sensação de ser quem você sempre foi. Você passa a duvidar de si, a se policiar mais, a falar menos com medo de errar. Você começa a escolher palavras com mais cuidado, a revisar frases na cabeça antes de falar, a evitar conversas longas. E aos poucos, sem perceber, você começa a se esconder dentro de si mesmo. E o mais cruel é que quase todo mundo te diz a mesma coisa. É a idade. Como se isso fosse um ponto final. Como se não houvesse mais o que fazer. Como se o seu cérebro tivesse uma data de validade. Mas e se isso não for verdade? Durante muito tempo, você ouviu a mesma explicação repetida de formas diferentes. Que esquecer faz parte de envelhecer. Que o cérebro gasta. Que a memória se perde com o tempo. E quanto mais você escuta isso, mais você começa a aceitar. Você aceita esquecer nomes. Aceita perder o fio da conversa. Aceita depender de anotações para coisas que antes eram automáticas. E cada pequena aceitação parece inofensiva. Mas juntas, elas vão diminuindo você. Você fala menos em reuniões. Opina menos em conversas. Prefere ficar em silêncio a correr o risco de errar. E sem perceber, você começa a se tornar um espectador da própria vida. Mas aqui está a parte que quase ninguém te explica. Isso não é envelhecimento normal do cérebro. Isso é um cérebro que vive há anos em estado de sobrecarga, inflamação e estresse. A vida moderna não foi desenhada para proteger a sua memória. Ela foi desenhada para bombardear seu cérebro o tempo todo. Notícias, problemas, cobranças, telas, barulho, preocupação. Seu cérebro raramente descansa de verdade. E quando ele vive assim por tempo suficiente, ele entra em modo de sobrevivência. Nesse modo ele não investe em memória, foco ou clareza. Ele apenas tenta dar conta do dia. E então você começa a esquecer. Não porque você ficou velho, mas porque seu cérebro está biologicamente exausto. O verdadeiro vilão não é a idade. É o estilo de vida que drena o seu cérebro pouco a pouco. Comida que inflama. Sono ruim. Estresse constante. Falta de estímulo mental verdadeiro. Tudo isso cria um ambiente interno onde o cérebro não consegue mais funcionar como deveria. E quando alguém te diz que isso é normal da idade, você perde a coisa mais importante de todas. A esperança de melhorar. E quando uma pessoa perde a esperança, ela para de tentar. E quando ela para de tentar, o cérebro responde. Aqui está algo que muda tudo. Seu cérebro não é uma máquina que apenas se desgasta até quebrar. Ele é um órgão vivo, plástico, adaptável. Ele se reconstrói. Ele se reorganiza. Ele aprende. Isso se chama neuroplasticidade. Em termos simples, significa que seu cérebro muda de acordo com a forma como você vive. Se você vive cansado, estressado, mal alimentado e sem estímulo, o cérebro se retrai. Mas quando você começa a fornecer ao seu cérebro as condições certas, descanso, nutrientes, oxigênio, movimento, desafio mental e conexão humana, ele começa a mudar. Novas conexões são criadas. Caminhos antigos são fortalecidos. A memória começa a responder. Pessoas de 60, 70 anos já sentiram isso. Já viram a clareza voltar. Já viram a atenção melhorar. Não porque ficaram mais jovens, mas porque pararam de viver em um estado de colapso interno. Seu cérebro quer funcionar bem. Ele quer lembrar. Ele quer pensar. Mas ele só pode fazer isso quando você cria o ambiente certo. E esse ambiente é criado todos os dias, por pequenas escolhas. Quando você entende que o cérebro muda de acordo com o ambiente que você cria dentro de si, tudo começa a fazer sentido.
Porque memória não é apenas uma função mental. Ela é uma função biológica. Seu cérebro é feito de células vivas. E células vivas precisam de 3 coisas básicas para funcionar bem: oxigênio, nutrientes e descanso. Se uma dessas 3 falha, a memória sofre. Vamos começar pelo mais ignorado de todos: o oxigênio. Seu cérebro, apesar de representar apenas cerca de 2% do seu peso corporal, consome quase 20% de todo o oxigênio que você respira. Isso significa que ele depende diretamente da circulação sanguínea. Quando você passa muito tempo sentado, quando você se move pouco, quando sua respiração é curta e superficial, o sangue circula pior. Menos sangue chegando ao cérebro significa menos oxigênio. Menos oxigênio significa neurônios trabalhando abaixo do ideal. E quando neurônios não recebem oxigênio suficiente, eles não morrem imediatamente. Eles entram em modo econômico. Eles disparam menos. Eles se comunicam pior. Eles processam informações mais lentamente. E isso se manifesta como lentidão mental, esquecimento, dificuldade de concentração. É por isso que muitas pessoas sentem a mente mais clara depois de uma caminhada. Não é psicológico. É fisiológico. Movimento empurra sangue para o cérebro. Mais sangue traz mais oxigênio. Mais oxigênio melhora o funcionamento dos neurônios. Mesmo 15 a 20 minutos de caminhada por dia já fazem diferença. Agora pense em quantos anos seu cérebro pode ter passado mal irrigado. Não porque você fez algo errado, mas porque a vida moderna prende o corpo e sufoca o cérebro. O segundo pilar é a comida. Seu cérebro não é feito de açúcar. Ele é feito de gordura, proteínas, vitaminas e minerais. Quando você consome grandes quantidades de açúcar, farinha branca e alimentos ultraprocessados, você cria inflamação no corpo. E inflamação não fica só nas articulações. Ela chega ao cérebro. Essa inflamação interfere na comunicação entre os neurônios. Ela dificulta a formação de novas memórias. Ela acelera o desgaste das células cerebrais. Por outro lado, quando você fornece ao cérebro os blocos certos, como gorduras boas, proteínas, vitaminas do complexo B, magnésio, antioxidantes, você dá a ele o material para se reparar. Seu cérebro literalmente se reconstrói com aquilo que você come. E agora o terceiro pilar, talvez o mais poderoso de todos: o sono. Dormir não é apenas descansar o corpo. É quando o cérebro entra no modo de manutenção. Durante o sono profundo, o cérebro limpa resíduos tóxicos. Ele organiza memórias. Ele fortalece conexões importantes e descarta o que não serve. Dormir mal é como tentar trabalhar em um escritório que nunca é limpo. Papéis se acumulam. Arquivos se misturam. Informações se perdem. É por isso que quem dorme mal esquece mais. Não porque tem menos inteligência, mas porque o cérebro não teve tempo de organizar o que aprendeu. Quando você soma oxigênio ruim, comida inflamatória e sono quebrado, você cria o cenário perfeito para o cérebro falhar. E então as pessoas acham que estão ficando velhas, quando na verdade, estão ficando privadas das condições básicas que o cérebro precisa para funcionar. E isso é apenas a base. No próximo bloco, vamos entrar nos pilares mentais e emocionais. Os fatores invisíveis que silenciosamente destroem ou restauram a sua memória. Existe uma parte do seu cérebro que quase nunca é mencionada quando falamos de memória. Mas ela controla tudo. O sistema de ameaça. Quando você vive sob estresse constante, preocupação, tensão, medo, cobrança, o seu cérebro entra em modo de sobrevivência. Nesse modo, ele não prioriza a memória. Ele não prioriza criatividade. Ele não prioriza pensamento profundo. Ele prioriza apenas uma coisa: sobreviver. E para isso, o cérebro libera cortisol e outros hormônios do estresse. Em pequenas doses, eles ajudam. Mas em doses constantes, eles danificam regiões do cérebro ligadas à memória, como o hipocampo. Isso não é opinião. É biologia. Pessoas que vivem estressadas esquecem mais. Têm mais confusão mental. Têm mais dificuldade de se concentrar. Não porque são fracas, mas porque seus cérebros estão sob ataque químico contínuo. Agora pense em quantos anos você pode ter vivido assim. Pressões financeiras, responsabilidades, problemas familiares, incertezas. Seu cérebro passou anos em alerta. E o preço disso é a memória. Mas aqui está algo poderoso.
Quando você reduz o estresse, o cérebro começa a se recuperar. Respiração profunda. Momentos de silêncio. Contato com a natureza. Conversas tranquilas. Tudo isso envia ao cérebro uma mensagem simples. Você está seguro. E quando o cérebro sente segurança, ele sai do modo de sobrevivência e volta ao modo de crescimento. Outro pilar invisível é o estímulo mental. Seu cérebro funciona como uma rede de estradas. Quanto mais você usa uma estrada, mais forte ela fica. Quando você para de usar, ela se deteriora. Quando você para de aprender, de pensar, de se desafiar, certas áreas do cérebro literalmente enfraquecem. Mas quando você lê, conversa, aprende algo novo, se interessa, faz perguntas, o cérebro cria novas conexões. Isso é neuroplasticidade em ação. Você não perde memória só porque envelhece. Você perde memória porque para de usar certas rotas mentais. Agora, um pilar que quase ninguém fala. Emoção. O cérebro grava melhor aquilo que tem significado. Você lembra de eventos que te tocaram, de pessoas importantes, de momentos intensos. Mas quando a vida se torna monótona, repetitiva e sem emoção, o cérebro entra em modo automático. E nesse modo, ele grava menos. Rir, se emocionar, se conectar, sentir prazer. Tudo isso fortalece a memória. E por último, talvez o pilar mais profundo de todos. Identidade. Se você começa a acreditar que está ficando velho, que não é mais como antes, que sua mente já era, seu cérebro acredita junto. E quando o cérebro acredita que não vale mais a pena tentar, ele reduz o esforço. Mas quando você muda a narrativa interna, quando você começa a ver seu cérebro como algo que ainda pode crescer, o cérebro responde. A mente segue a identidade. E agora, no próximo bloco, vamos unir tudo isso em uma visão clara de como recuperar a clareza mental no dia a dia. Agora, junte tudo que você ouviu até aqui. Oxigênio, comida, sono, estresse, estímulo, emoção, identidade. Eles não são coisas separadas. Eles formam o ambiente interno do seu cérebro. E o seu cérebro responde a esse ambiente todos os dias, em silêncio. Você pode imaginar o cérebro como um jardim. Se você rega, aduba, cuida e protege, ele floresce. Se você ignora, ele seca. Durante anos, muitas pessoas viveram tratando o cérebro como algo que simplesmente está aí. Mas o cérebro é um dos órgãos mais sensíveis que existem. Pequenas mudanças no estilo de vida criam grandes mudanças na função mental. E isso é libertador, porque significa que você não está preso a um destino. Você não precisa aceitar a confusão mental como algo inevitável. Você pode, aos poucos, começar a reconstruir a clareza. Não com esforço violento, mas com constância. Caminhar um pouco mais. Dormir um pouco melhor. Comer um pouco mais limpo. Respirar mais fundo. Conversar mais. Aprender algo novo. Cada pequena escolha envia um sinal ao cérebro. Você ainda é importante. E o cérebro responde. Muitas pessoas relatam algo curioso quando começam a cuidar do cérebro. Primeiro vem uma sensação de mais presença. Depois mais atenção. Depois menos esquecimento. E então algo ainda mais profundo aparece. Confiança. A pessoa começa a confiar novamente na própria mente. Ela fala mais. Participa mais. Se sente mais viva. Isso muda tudo. Porque quando você confia na sua mente, você confia em si. E isso não é apenas sobre lembrar nomes ou palavras. É sobre voltar a se sentir inteiro. E agora, no último bloco, vamos fechar isso do jeito certo. Reconstruindo a identidade e deixando uma mensagem que fica com quem assiste. Talvez, por muito tempo, você tenha acreditado que estava perdendo algo que nunca mais voltaria. Que sua memória estava escorrendo pelos dedos. Que sua mente estava ficando lenta. Que o melhor da sua lucidez já tinha passado. Mas agora você sabe algo diferente. Você sabe que o seu cérebro não está quebrado. Ele estava sobrecarregado. Ele estava inflamado. Mal irrigado. Mal descansado. Pouco estimulado. Vivendo em alerta. E mesmo assim, ele continuou tentando. Ele continuou trabalhando para você todos os dias.
O fato de você ainda estar aqui, ouvindo isso, pensando, refletindo, entendendo, é a prova de que o seu cérebro ainda está vivo, adaptável e pronto para responder. Você não precisa voltar a ser quem era aos 30. Você pode se tornar alguém novo aos 50, 60 ou 70. Com mais consciência, mais calma e mais clareza. E isso começa com uma decisão simples. Parar de aceitar o esquecimento como destino. Seu cérebro responde ao cuidado. Ele responde à atenção. Ele responde ao respeito. E quando você muda a forma como trata sua mente muda a forma como responde à vida. Se você quer continuar aprendendo como proteger sua memória, sua clareza e sua autonomia, inscreva-se no canal. Porque pensar bem, lembrar bem e viver com lucidez é uma das maiores formas de liberdade que existem.